Boa tarde, cidadão, de volta na Banda Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o nosso primeiro convidado de hoje, secretário de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Governo do Estado, Mairton França. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão, secretário. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos. Secretário, nós tivemos há pouco tempo a participação do ex-deputado federal João Maia, pré-candidato à reeleição, e por coincidência, por ser inclusive a sua área, ele deixou uma pergunta no ar, né? O que é que vai sobrar para a região do Seridó? Só carro-pipa? No sentido de que não existe nenhum projeto, por exemplo, não existiria nada em termos de recursos hídricos, com tantas opções de dessalinizadores, transposição do Rio São Francisco, por que é que não chega? Então, contextualizou dessa forma. Por coincidência, você está aqui, eu peço que você coloque para a população de Natal do Rio Grande do Norte o seu ponto de vista como técnico em relação a essas questões. De fato, Robson, a região do Seridó é a região uma das que mais sofrem quando a gente tem esses períodos longos de estiagem, de seca. A gente avançou muito de 2015 para cá com relação ao Seridó. A gente, por exemplo, foi de autoria do governo do estado, aquela adutora emergencial que salvou, digamos, Caicó de uma séria crise de colapso hídrico. Nesse momento, a gente está duplicando a doutora Manuel Torres. A construção da barragem de Oiticica já chega a 65% em sua construção. A gente está, nesse momento, em andamento um grande estudo de integração de bacias do Seridó, que esse estudo ele parte de Oiticica e Armando Ribeiro Gonçalves para integrar todas as bacias hidráulicas do Seridó. E aí sim a gente vai caminhando aí aos poucos para a extinção aí do carro-pipa. Lembrando que o carro-pipa ele tem uma função, e é uma função realmente de emergência. Ele é uma opção muito cara, mas ainda para comunidades muito isoladas, a gente vai ter muito tempo ainda para trabalhar. Com relação a isso, Robson, o governo do estado está hoje executando, junto com o governo cidadão, SEMAR, CAERN, GARNE, junto com o governo cidadão, nós estamos aí criando um modelo de saneamento rural para o estado. E o saneamento rural ele vai garantir não somente a parte de abastecimento de água, mas também outras questões relacionadas ao saneamento, como esgoto, etc. Então, ao mesmo tempo as duas coisas? As duas coisas. O estudo de integração de bacias é um estudo dentro da área... Não, mas digo de saneamento básico de esgoto e também levar água? Exatamente. Só lembrando que o saneamento ele é uma grande política que abarca 4 outras subpolíticas, que é a política do esgotamento sanitário, as drenagens urbanas, também é parte do saneamento, abastecimento de água e resíduos sólidos. Então, essas 4 pernas da política de saneamento básico, elas vão ser tratadas também para as comunidades rurais, a partir de agora, com o governo do governador Robson Faria, uma proposta, inclusive, do próprio governador, para que a gente desse aí uma agilidade maior para a definição desse modelo que está aí sendo conduzido, juntamente com o secretário Wagner Araújo, na área do governo cidadão. Mas, como eu já falei, uma política que está sendo montada de forma integrada pelos todos os órgãos que fazem parte da área de saneamento do estado. Secretário, e com relação a construção da barragem de Oiticica, algum risco de paralisação? Isso também foi colocado pelo ex-deputado. Exatamente. Hoje a gente tem um orçamento garantido em PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, junto ao Ministério do Planejamento, um valor de 311 milhões. Considerando a agilidade que nós temos nos últimos anos para que a obra avançasse na barragem de Oiticica, a gente topou com os 311 milhões agora, certo? Já desde 2016, que estávamos prevendo a chegada deste momento, que estávamos negociando com o DENOX, que é o órgão concedente pelo governo federal e que acompanha as obras da barragem de Oiticica, para que a gente pudesse ter aí um avanço da carteira do PAC para a Oiticica, para que a gente possa realmente concluir a obra. O que aconteceu basicamente, Robson, é que no planejamento original da obra, há um tempo atrás, vários itens do que a gente chama hoje de empreendimento Oiticica foram subdimensionados e outros foram até esquecidos por quem planejou esse projeto. Eu vou dar exemplo dos que foram subdimensionados. Por exemplo, foi inclusive estudos feitos durante o governo da ex-governadora Vilma Faria, que foi o dimensionamento da área que seria necessário desapropriar.
foi subdimensionada essa área. Para você ter uma ideia, o que estava em PAC, na carteira de Oiticica, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, para desapropriações era 8 milhões de reais. Nós já pagamos, nesse momento, 28 e vamos chegar com a parte urbana de Nova Barra de Santana até os 32 milhões. É isso que está, inclusive, na nota técnica que nós encaminhamos e que já foi aprovado pelo DENOX e pelo Ministério da Integração. Na semana passada, eu estive em reunião, o ministro da Integração, o doutor Antônio de Pádua, nos convidou para apresentar a situação de Oiticica para a nossa base federal, para a nossa bancada federal. Estiveram presentes os 3 senadores de Estado do Rio Grande do Norte, o senador Garibaldi, a Agripina e a senadora Fátima, estiveram presentes à reunião e eu estava ali representando não somente o governo do Estado, mas também a proposta que já havia sido aprovada pelo DENOX e pelo Ministério da Integração. Em outras palavras, eu estava ali apresentando para a bancada federal do Rio Grande do Norte uma proposta de alteração do orçamento da obra da barragem de Oiticica para a bancada federal em nome dos 3 órgãos. Tá? Temos aqui a participação do João Rodrigues, está nos acompanhando em Macaíba. Ele lembra também que houve uma tentativa do governo do estado de construir a adutora de Caicó, mas o ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves chegou a tomar a iniciativa de tomar o projeto do governo para que fosse executado pelo DENOX, onde há familiares dele na gestão desse órgão. O que é interessante lembrar desse momento é que o governo do estado, por meio do governador Robson Faria, que inclusive, se a gente voltar no tempo, um pouco, relembrar aquele momento, o próprio governador quis entregar o projeto pessoalmente ao DENOX, dada o compromisso que ele tem com o povo de Seridó. Então vamos lembrar, porque de fato, se aquela adutora não tivesse sido construída, inclusive, dada a fiscalização cerrada que fizemos, o governo do estado, por meio do governador Robinson, Caerne, etc., a gente não teria concluído essa obra tão rapidamente e Caicó teria ficado 100% em colapso, né? Graças a Deus foi concluída a tempo, com acompanhamento da Caerne. E esse acompanhamento da obra feita pelo DENOX, pela Caerne, foi importante, porque tanto o projeto, a Caerne participou, né, como futuramente como ia operar a barragem, a adutora era exatamente a Caerne, era importante que a Caerne, na hora que a adutora tivesse concluída, já pudesse operá-la imediatamente, não deixar Caicó numa situação difícil. O Miguel Ângelo de Parnamirim, ele pergunta como ficou a finalização da história da adutora de Currais Novos, que passou por um problema semelhante, inclusive. Continuam com problemas, inclusive o DENOX encaminhou para a gente já, lembrando aqui para os telespectadores, né, do seu programa, Robson, que essa adutora é executada pelo DENOX, são recursos federais, o Estado... Que ia ser executada pelo governo do Estado, do mesmo jeito tomou-se a obra e botou para ser executada pelo DENOX. Né? Como essa história de antes dos governos anteriores, eu de fato não compreendia muito bem como é que isso acabou acontecendo, mas era para estar concluído em 2014, né? E, na verdade, em junho de 2014, essa obra pode ter sido concluída. E eu fui testemunha de que, em reuniões com o Ministério da Integração, o próprio governador Robson chegou a cobrar agilidade do Ministério, no sentido de que a obra ficasse concluída. Tanto que, em outubro de 2016, é que o orçamento para essa adutora, que é uma adutora diferenciada, ela não é tão, digamos, de qualidade tão boa como aquela que nós projetamos para Caicó, é bom lembrar isso. O material que é usado na adutora projetada por nós, pelo governo do estado, ela é de ferro fundido, então ela vai ser eterna. Todos os momentos de emergência, aquela adutora vai poder ser acionada. Enquanto que a adutora de Currais Novos é uma adutora que é um material chamado aço Cortem, uma adutora de engate rápido. Essa adutora ela tem um prazo de validade. Ela é feita para momentos emergenciais, mas de fato ela ainda tem problemas. Eu estou nesse momento conversando com a Caerne para que a Caerne me autorize, enquanto secretário da SEMAR, recebimento da obra, né? Mas de fato ela já foi operada pela Caerne. A Caerne já chegou inclusive a fazer alguns ajustes em termos de obra de engenharia para que a adutora funcionasse e venha a funcionar da melhor maneira possível. Secretário Mayrton França, e instalação de dessalinizadores para melhorar o abastecimento da água em algumas áreas do nosso estado do Rio Grande do Norte, tanto na região do Seridó, que é a que sofre mais com a seca, como também na região de Macau, por exemplo. Olha, a gente tem dessalinizadores, nós temos 68 dessalinizadores hoje instalados no estado pelo programa Água Doce e temos 136 dessalinizadores implantados pelo próprio governo do estado, que é a gestão direta da SEMAR. Os que são do programa Água Doce, eles são, digamos, de gestão compartilhada, comunidade, prefeitura local,
governo do Estado, né? Já os que são instalados e implementados em termos de sua gestão pelo governo do Estado, somente o governo do Estado é que cuida, são 136 pelo Estado. Lá em Macau, nós temos um projeto de dessalinização, mas é para a água do mar, né? Que aí é um outro tipo de processo, um processo já bastante interessante, porque chama atenção quando se fala nessa tecnologia de dessalinização de água do mar, até porque futuramente, Robson, com certeza, a gente vai ter muitos dessalinizadores de água do mar aqui no Rio Grande do Norte, considerando aí a localização estratégica do Estado, com mais de 600 quilômetros de extensão de costa, né? Ou seja, a gente está muito perto do mar, o mar está muito próximo de nós, a gente tem como usar realmente bastante. A gente tem um projeto pronto, a gente está agora formalizando o projeto, inclusive encaminhando algumas conversas já com o Estado de Israel, está interessado em fazer algum tipo de acordo com o governo do Estado do Rio Grande do Norte, e também pensamos até numa PPP em certo momento. Isso está a cargo da CAERN junto com a CEPLAN. Caso dê certo, nós teremos aí várias alternativas para implantar esse empreendimento. Maravilha. Inclusive, a própria Prefeitura de Macau já se posicionou favorável. O prefeito Túlio Lemos já encaminhou para a gente um documento para localização da usina de dessalinizadores. Agradeço a participação do nosso primeiro convidado de hoje, secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Governo do Estado, Mayrton França. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Daqui a pouquinho, depois do intervalo... muito bem, eita, quase que eu pulo aqui, né? Muito bem, agradecer a participação do secretário. Receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com amigos e familiares. Ok, obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta, depois do nosso intervalo, conversando com os jornalistas Anderson Almeida e também a Renata Passos, falar sobre treinamento de mídia e imagem oferecidos pela Talk Treinamentos, né? Só momentos voltados para candidatos a cargos eletivos, né? A turma da política aí, fica atento, detalhes daqui a pouquinho no nosso Boa Tarde, Cidadão.